Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que afeta tanto os profissionais da área de gestão de pessoas ou recursos humanos, como é popularmente reconhecida, esta área que cuida e trata dos assuntos relacionados às pessoas que trabalham nas empresas, nas organizações, quanto também aos demais funcionários das empresas. O tema de hoje eu sei que será polêmico, pois vou abordar a crescente insatisfação com a unidade de gestão de pessoas, com a área de RH das organizações. Você já se sentiu frustrado com a quantidade de formulários para preencher ou ainda com a burocracia de certas políticas internas da empresa? Pois é, isso não é exclusividade sua. Inclusive, os próprios profissionais de RH estão sentindo na pele as dificuldades de suas atribuições, especialmente após a pandemia. Vamos entender então melhor o que está acontecendo e como essa situação pode impactar a gestão de pessoas. Porém, antes de eu avançar, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS e doutor em administração também pela PUC-Rio. A você que está chegando agora ao meu canal, seja bem-vindos. Eu vou apresentar e falar os desafios e dilemas da área de RH em 5 partes. O papel e os desafios do RH de hoje. Para começar, vamos recapitular o papel do RH nas empresas. O Departamento de Recursos Humanos, como designado nos primórdios, ele foi criado há mais de um século com a missão de cuidar do bem-estar dos funcionários. Vejam, ele estava se contrapondo à visão inicial das teorias clássicas da administração e científica de Fayol e Taylor. Eu vou deixar aqui uma indicação neste card de 2 vídeos para que você possa conhecer ou relembrar aspectos dessas teorias que viam o trabalhador como um homem econômico e como parte mecânica do processo de produção. Seguimos. Porém, ao longo do tempo, o foco foi se alterando. Hoje, frente ao aumento das diversas demandas profissionais, da competitividade entre as empresas, ou ainda do grande quantitativo de informações e de fatores que influenciam as decisões dos gestores. O RH precisa equilibrar demandas dos funcionários com os interesses da organização, buscando maximizar resultados e minimizar os custos. Esse papel se tornou ainda mais complexo após a pandemia. Com o aumento do trabalho remoto, as novas políticas de transparência salarial e programas voltados para a diversidade e a inclusão, o RH ganhou ainda mais responsabilidade. Essas mudanças foram importantes, mas elas trouxeram desafios enormes. Muitos profissionais de RH sentem que estão apagando incêndios, continuamente sem ter os recursos, o apoio necessário para enfrentar tantas demandas. Você já sentiu assim? Quais situações semelhantes você já passou? Deixe aqui no comentário, relate como tem vivenciado tais situações e problemas a você que trabalha na área de RH. Vamos então à parte 2, a percepção dos funcionários e os dilemas do RH. Vamos ser honestos, o RH não é exatamente a área mais querida dentro da empresa. Espero que isso não seja uma regra. Eu sei que para quem trabalha nessa área, às vezes, a nossa visão pode ser um pouco romântica, com baixa autocrítica. Podemos dizer até que um pouco enviesada. Isso foi algo que comentei na palestra em que abordei o tema sobre gestão estratégica de pessoas para os empregados públicos da UERGS, do Rio Grande do Sul, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que você encontra, eu vou deixar aqui esse link dessa parte em que vou citar, dessa palestra. É só acessar aqui. Nessa oportunidade, eu falei sobre o papel e a missão da área de gestão de pessoas, que primeiramente ela está a serviço da organização, para então atender aos objetivos e à missão institucional. E a atenção ao bem-estar das pessoas, ou seja, a atenção aos objetivos dos trabalhadores, poderá ficar em segundo plano e vai variar de uma organização para outra, influenciada pela maturidade da organização e das políticas de gestão de pessoas que são implementadas em cada uma dessas organizações. Muitas vezes, a área de gestão de pessoas, ou RH, é vista como um gerador de burocracia desnecessária, com seus inúmeros memorandos, treinamentos obrigatórios e políticas que nem sempre parecem fazer sentido para os funcionários. Isso faz com que o RH seja alvo constante de reclamações por parte dos funcionários. Esta percepção negativa se agravou com as mudanças recentes no ambiente de trabalho. Funcionários questionam a real intenção do RH.
vendo a área como um representante dos altos escalões da empresa, da organização, e não como um aliado para resolver seus problemas. Quando surge um conflito ou uma questão delicada, por exemplo, há uma sensação de que o RH vai priorizar os interesses da empresa, não dos empregados. Por outro lado, os profissionais de RH também estão sobrecarregados e desmotivados. Em conferências recentes, como o Festival Internacional de RH da Unlash, que ocorre anualmente nos Estados Unidos, reúne aí mais de 2.000 participantes e que molda o cenário da tecnologia de RH americano. Nos últimos encontros da Unlash, os especialistas da área relatam um clima de desânimo entre os profissionais. Muitos reclamam da pressão constante, do excesso de trabalho e da falta de reconhecimento que os profissionais recebem. Além disso, comportamentos inadequados no ambiente de trabalho, como a falta de civilidade e até mesmo casos mais graves de violência física, aumentam o fardo do RH. Vamos à terceira parte, o impacto da tecnologia e o futuro do RH. Outro fator que está transformando o RH é a tecnologia. Softwares de gestão de pessoas como Workday, Gup, Monday tornaram comuns nas empresas, são muito comuns. Esses sistemas ajudam a automatizar tarefas, como processamento de benefícios e recrutamento, além de oferecer análise sobre a equidade salarial. Porém, muitos funcionários acham esses sistemas complicados e burocráticos, o que só aumenta a insatisfação com o RH. Importante, lembre-se, os conteúdos que eu aqui abordo são apresentados, são síntese e resumos de conceitos mais amplos e complexos. E para uma compreensão completa é necessária a leitura aprofundada, dedicação e estudo de livros e textos que abordam com mais detalhe esses temas. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo algumas sugestões de leituras para você se aprofundar. Para os profissionais da área, a tecnologia pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela facilita algumas tarefas, mas por outro, aumenta a carga de trabalho se não for bem configurada. Além disso, o avanço da inteligência artificial, da IA, está levantando preocupações sobre o futuro das carreiras em RH, especialmente na área de recrutamento, que pode ser substituída por ferramentas automatizadas. Vamos então à quarta parte, um trabalho invisível e pouco reconhecido. Se você perguntar para qualquer profissional de RH o que mais te desanima no seu trabalho, a resposta provavelmente será a falta de reconhecimento. Quando o RH consegue evitar uma demissão em massa ou resolve conflitos que podem explodir a qualquer momento, ou mesmo faz todo o trabalho de folha, de cadastro, faz a capacitação e tudo mais, quase ninguém percebe. Mas quando precisa implementar decisões difíceis, como corte de pessoal, ou mesmo quando ocorre qualquer erro no contra-cheque, na folha, a reputação da área de gestão de pessoas sofre, vai lá embaixo. A própria origem do RH revela essa tensão entre cuidar das pessoas e atender aos interesses da empresa. No início do século XX, o fundador da National Cash Register, John R. Patterson, uma empresa americana de tecnologia especializada em produtos para varejo e setores financeiros, essa empresa percebeu-se que a produtividade de seus funcionários estava ligada ao quanto ela cuidava do bem-estar dos funcionários. Ou ainda, o Grupo Boticário, que prioriza aqui no Brasil o bem-estar físico e mental dos funcionários, com programas de saúde, desenvolvimento pessoal, flexibilidade no trabalho e cultura inclusiva, impulsionando o comprometimento e a performance da empresa. Eu vou deixar aqui neste outro link um vídeo que fala sobre as tendências na área de gestão de pessoas. Vamos lá. Porém, com o passar do tempo, o RH foi se tornando uma função estratégica, focado em ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos e menos em cuidar das pessoas. Só um pouquinho, antes de avançarmos para a última parte, eu pergunto se esse conteúdo está sendo útil para você, se trouxe contribuições, insights para o seu aprendizado. Se estiver gostando, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações, mas se você já está inscrito, é meu parceiro de aprendizagem, deixe agora o seu like. Vamos lá então à quinta parte, o futuro do RH e a importância de uma gestão humana. Diante desse cenário, qual será o futuro do RH? A realidade é que o papel desta área de atividade é mais crucial do que nunca. Com tantas mudanças e desafios no ambiente de trabalho,
O RH precisa encontrar um equilíbrio entre apoiar os funcionários e atender aos interesses da empresa. Para os estudantes de administração, da área de gestão de pessoas, fica a lição. O futuro da gestão de pessoas depende de uma visão mais humana e integrada, que reconheça tanto as necessidades do negócio quanto o valor das pessoas que fazem parte dessa empresa. E se você não consegue compreender as mudanças que estão ocorrendo na área de gestão de pessoas, a minha sugestão é que comece conhecendo as tendências atuais na área de gestão de pessoas e também descobrindo por que alguma dessas tendências sofrem tanta resistência e demoram a serem aceitas. Para isso, assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui na indicação logo ao final. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!